Estamos de volta com o programa Visão Parlamentar. Hoje recebemos o vereador Walter Hayashi, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e, aliás, já voltamos fazendo uma correção. O vereador Walter Hayashi é o relator da Comissão de Planejamento Urbano. O presidente é o vereador Shakespeare Carvalho. Mas, Walter, muito trabalho para a Comissão de Planejamento Urbano do município, quando o Executivo faz uma proposta de alterações da lei de zoneamento. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho da comissão. É bom fazer um histórico, né? Porque o zoneamento realmente mexe com a vida das pessoas da cidade. Em 97, né, quando nós participamos também da nova lei de zoneamento, nós debatemos coisas assim de 4, 5 meses para achar a melhor solução para a cidade. Eu me lembro muito bem que, na época, a cidade ela estava travada, né? A cidade estava com poucos investimentos, e a Lei de Zoneamento de 97 veio, então, fazer com que alavancasse, né, o desenvolvimento da cidade. Então, foi uma lei focada na abertura. Só que é o seguinte, a cidade cresceu mais do que a gente esperava, e acabou acontecendo alguns problemas, por exemplo, no Floradas de São José, no Aquários. Então, precisaria rapidamente corrigir essa distorção. Teve o plano diretor que direcionou mais ou menos como é que a cidade deveria caminhar. Depois veio, então, a revisão em 2010, que, focado nisso, ela travou demais a cidade também. Então, quer dizer, com base na lei de 97, que foi muito permissiva, a de 2010 foi restritiva demais. Exatamente. Então, para você ter uma ideia, na lei de 97 tinha coeficientes de aproveitamento, né, até de 4,5 em algumas situações, né? Tem que explicar, claro. Porque assim, se você tiver uma área de 1.000 metros, significa que você pode construir em cima dessa área de 1.000 metros 4.500 metros quadrados, né? Em apartamentos, por exemplo, né? Então, a permissividade é muito alta, né? Então, porque o normal é 2,5, 3, né? O normal é 2,5. Então, você vê, num lote de 1.000 metros, né, se for o coeficiente 3, né, você vai edificar 3.000 metros quadrados de apartamento. 4,5 vai edificar 4.500 metros quadrados. Então, é muito mais, né? Então, essa lei 428, que é de 2010, ela restringiu, só que acabou restringindo demais. E aí nós temos um problema sério hoje na cidade, né, que a cidade ficou assim meio que travada, meio ou bastante que travada. Por quê? Junto com o zoneamento veio o polo gerador de tráfego, né, o RIT, né, o relatório de impacto de trânsito, que é necessário, claro. Então, precisou se pensar em alargamento das ruas, das avenidas, né, o espaçamento maior entre as edificações e assim por diante. Passado 2 anos, né, os pensadores da cidade, né, achou que realmente precisava fazer alguma coisa. Então, o prefeito, inteligentemente, mandou, não um projeto de revisão, mas uma adequação da Lei 428 para corrigir algumas distorções. Por exemplo, nós temos situações de um zoneamento que fala que é em determinado bairro e, na verdade, é em outro bairro, em outra região da cidade. Então, tudo isso está na Lei 428. Então, conflitos diversos, né? E uma coisa também que aconteceu, algumas injustiças que por causa da mudança brusca do zoneamento, a pessoa que tinha um investimento previsto, ela perdeu tudo. Então, mas não é só por causa disso, mas você tem que ver o lado da injustiça, mas você tem que ver também se é compatível com aquilo que você está propondo. Então, só porque houve uma injustiça, você não vai consertar isso, não é? Mas tem que ter um parâmetro que é o quê?
que é um conjunto, né, urbanístico da cidade. Então, nós temos alguns casos que são marcantes, dá a impressão que foi até perseguição. Tudo isso precisa ser corrigido. É com esse sentido que nós estamos trabalhando, né? As emendas chegaram, estamos analisando, eu, por exemplo, tenho dedicado quase que 90% do meu tempo que eu dedico com questões da Câmara sobre essa adequação. Estamos chamando de adequação porque, como disse, não é uma revisão, é adequar uma lei para os parâmetros que a cidade quer ter neste momento. Nós precisamos desenvolver a cidade. Estamos com desemprego recorde, né? É coisa que faz tempo que a gente não via, né? Então, temos isso. Tudo isso em função de uma lei em vigência que acabou ficando muito restritiva e isso, naturalmente, espantou os investimentos que os empresários têm para a cidade. Então, focado nesse vetor, nós queremos, sim, fazer as adequações necessárias. Agora, tem muito mais coisa para fazer, não dá para fazer agora. Então, terminando essa, nós temos que pensar um bloco específico para desenvolver a cidade. Então, nós temos aqui São José dos Campos, nós temos a região do Parque Tecnológico, que eu acho que tem que ser segmentado no sentido de compatibilizar o uso para a indústria, comércio e serviço com o residencial, assim como, então, na área tecnológica. Então, um vetor, né, que pense nisso, no desenvolvimento da cidade. O outro vetor seria o petróleo e gás, né? Tem uma Petrobras aqui, a Revap, com investimentos previstos da ordem de 25 bilhões de reais. Naturalmente que é todo um conjunto, isso envolve Caraguatatuba, né? O pré-sal e tal. Isso até 2025, 2030. E esse é o momento de se pensar nisso, certo? Nós temos também a questão do parque aeronáutico, aeroespacial. Então, que a região da Embraer, a Vibraz, agora, com esses investimentos que o governo federal está trazendo para cá. Então, nós temos que compatibilizar isso sem esquecer o cluster do automóvel, do veículo, né? Nós temos General Motors aqui, tem a Volkswagen aqui perto, temos aqui em Jacareí as empresas chinesas. São José é um foco, o aglutinador, e temos que irradiar da nossa cidade para as outras, né? Como a cidade está sendo planejada. E aqueles outros que a gente também tem um carinho especial, que é a região, por exemplo, do Chagas Reunidas. Que é um distrito empresarial. Exatamente. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Esse é o programa Visão Parlamentar e você acompanha a opinião, os trabalhos do vereador Walter Hayashi. Estamos debatendo a lei de zoneamento que está na Câmara Municipal e será votada essas alterações que o Walter acabou de explicar. Nós faremos um rápido intervalo e voltamos já falando um pouco mais desse assunto e também das emendas propostas pelos vereadores para a lei de zoneamento. Um minuto só.